Olá, alunos, professor Carlos mais uma vez aqui com vocês. Hoje nós vamos fazer uma aula para as turmas 800 e fase 8, a aula sobre Revolução Industrial. A aula que vai falar por que surgiram, né, as primeiras indústrias na Europa, né, por que surgiram indústrias e fábricas, né. As primeiras indústrias e fábricas, né, vão surgir mais especificamente na Inglaterra, ali por volta de 1750, quer dizer, na metade do século XVIII. Né? Por que a Inglaterra foi o lugar onde surgiram as primeiras indústrias? Bom, a gente vai ter uma série de condições, né, que levaram, né, ao surgimento de indústrias. Né? A Inglaterra conseguiu acumular muito dinheiro, muito capital para poder, nos séculos anteriores, para depois, né, ter esse capital para poder construir as indústrias, no caso. Né? Como é que foi isso? Você vai ter, por exemplo, ataques de piratas, né? Os ingleses eram piratas, né, que atacavam, né, os navios, por exemplo, portugueses e espanhóis que vinham das colônias, né, da América, cheio de riquezas, com açúcar, com ouro, com prata. Né? Você vai ter também empréstimos, né, que os bancos ingleses faziam a juros. Né? Os ingleses impunham tratados comerciais a outros países que eram vantajosos a eles, no caso. Né? Você tinha os ingleses fazendo tráfico de escravos, quer dizer, você tinha várias condições ali, né, para você ter o primeiro surgimento das indústrias. Mas por que as indústrias apareceram exatamente? O que acontece? Com a Revolução Inglesa, a burguesia sobe ao poder, né? O que é uma coisa importante, né, para o surgimento das indústrias. Por quê? Porque quando ela sobe ao poder, né, ela não vai ter mais um rei ali que limite as atividades econômicas dela, no caso, né, da burguesia. Né? Então vai começar a haver uma competição entre esses burgueses, né, entre esses comerciantes pelo lucro. Né? E aí, com esse comércio se desenvolvendo cada vez mais, com essa concorrência, essa competição se desenvolvendo cada vez mais, né, o que você faz como comerciante para você vender mais do que o teu concorrente? Você tem que vender mais barato. Mas você não pode vender barato e vender pouco. Você tem que vender barato e vender muito. Então isso significa que você, para ter um lucro, né, você tem que vender barato e vender barato, você tem que vender muito. Então, para você conseguir vender muito, né, em pouco tempo, você tem que produzir muito rápido em pouco tempo. Qual é o lugar onde você produz muito rápido em pouco tempo? É na indústria, na fábrica, onde você tem máquinas, né, que agilizam, que aceleram esse processo de produção das coisas. Né? Então, por isso que as fábricas, né, vão aparecer, no caso. Né? E aí, toda a tecnologia da ciência que foi desenvolvida com o pensamento iluminista também vai ajudar, entendeu, a fazer com que as primeiras máquinas surjam. Né? As primeiras máquinas vão ser máquinas a vapor. Né? Você bota o carvão, né, numa caldeira, né? Esse carvão aquecido, né? Você faz ele aquecido, ele vai, vamos dizer assim, fazer uma água evaporar num cano. Essa água vai fazer um vapor, né? Esse vapor vai fazer uma pressão para poder fazer as máquinas funcionarem. Né? Então você vai ter essas primeiras máquinas a vapor aí. E os primeiros produtos que foram produzidos, né, nisso aí, né, foram principalmente tecidos, na indústria de lã e de tecidos, né, no caso. Né? Então é a indústria têxtil, né, como a gente chama. A indústria de tecidos a gente chama de indústria têxtil. Tá? E aí o que vai acontecer? Como é que você vai conseguir matéria-prima para as fábricas e pessoas para trabalharem nas fábricas? Como é que você vai conseguir isso? Né? Aí vai acontecer uma coisa na Inglaterra chamada processo de cercamento de campos. Vamos lá, deixa eu explicar isso. As fazendas inglesas, as grandes fazendas inglesas, elas estavam fazendo o quê? Elas estavam criando ovelhas, né, para mandar a lã das ovelhas para as fábricas. Né? E aí elas precisavam aumentar as suas áreas de pastagem para poder criar mais ovelhas e produzir mais lã. Então o que elas faziam? Elas pegavam as cercas dos terrenos delas, vamos supor, tem uma fazenda grande aqui e tem uma fazenda menor do lado. Elas pegavam as cercas, né, e começavam a invadir as terras dessas fazendas menores. Esse processo, isso é que foi o processo de cercamento de campos, era você roubar a terra dos outros mesmo, na maior cara de pau, né? Você ia pegando essas grandes fazendas, elas iam roubando as terras das fazendas menores, né? E essas fazendas menores, elas iam ficando com terras cada vez menores, até que chegou um momento que o dono da fazenda menor fica com uma fazenda tão pequena que não dá para você produzir mais nada. E aí ele vende, né,
o resto de fazenda para o grande fazendeiro que está roubando a terra dele, né, para não perder tudo, né? E aí ele pega esse dinheirinho, vai para a cidade e aí ele vai morar, né, na cidade e vai trabalhar onde? Na fábrica, né? A fábrica, quer dizer, esse processo de cercamento de campos ele fornece matéria-prima, né, para as fábricas, né, poderem fazer seus produtos industrializados e ao mesmo tempo fornece mão de obra, né, do trabalhador rural que vem do campo, né, para viver na cidade, né, e na fábrica ele vai ser explorado que nem um condenado. Quer dizer, as indústrias inglesas, né, elas acabaram, né, enriquecendo a partir, né, do roubo mesmo, né, de terras, né, de pequenos e médios fazendeiros que você tinha na Inglaterra, né, através desse processo aí de cercamento de campos que ficou conhecido como enclosures, tá? A gente vai ter vários, né, a gente vai ter vários pensadores da época, né, que vão, vamos dizer assim, refletir sobre o que está acontecendo na economia naquela época, né? E aí a gente vai ter um pensador inglês chamado Adam Smith que vai escrever um livro, né, no ano da independência dos Estados Unidos, em 1776, chamado A Riqueza das Nações. Esse livro ele é considerado uma espécie de obra fundadora da ciência econômica, né, no capitalismo, tá? E aí o Adam Smith ele fala o seguinte: a economia ela não deve sofrer nenhuma regulação por parte de governo. A economia ela deve funcionar livremente. Por quê? Porque quando um comerciante ele está querendo ganhar dinheiro, ele busca o benefício dele, ele acaba beneficiando a outras pessoas também. Então a economia ela tem que funcionar com uma liberdade total. Por exemplo, você é um comerciante, você quer vender um produto, você vai vender um produto de boa qualidade para o teu freguês, né, querer comprar, né, e aí você acaba, né, você fica feliz porque você ganha dinheiro e vende muito, e o freguês fica feliz porque ele compra um bom produto, né? Então a economia não deve sofrer nenhuma regulação, nenhum controle por parte de governos, né? E quando a economia entra em crise, ela tem a propriedade dela mesma, entendeu? Sair dessa crise sozinha, como se uma mão invisível, entendeu? Tirasse a economia da crise e botasse a economia num estado normal de novo. Gente, isso foi escrito em 1776, quando o capitalismo estava começando a se desenvolver. Hoje nós sabemos que essas ideias elas são todas furadas. O cara na época ele não tinha a experiência de 200 e poucos anos de capitalismo que a gente tem e que a gente viu acontecer. Ele estava escrevendo a coisa no início da implantação do sistema. Então ele tinha essas ideias que hoje podem parecer, entendeu, ingênuas, bobinhas pra gente no caso, né? Porque o que acontece? A gente sabe hoje, né, que, por exemplo, você pode ter um cara, né, que esteja vendendo um produto, mas aí ele vai fazer esse produto com uma qualidade péssima, entendeu? Para ele gastar menos dinheiro fazendo esse produto, né? E, vamos dizer assim, ter menos prejuízo. E aí ele vende esse produto com uma má qualidade, entendeu? E aí ele vai vender esse produto com uma má qualidade, ele vai se juntar com outros produtores para vender o mesmo produto com uma má qualidade a um preço alto, entendeu? E isso acaba prejudicando, né, o consumidor, a pessoa que compra. A gente sabe que isso acontece hoje, né? Então, nem sempre, né, quando uma pessoa busca o melhor para si, ela beneficia toda a sociedade. Ela acaba também podendo prejudicar também a sociedade por causa disso, né? Isso acontece muito. É aquela coisa, né? Se você pegar, por exemplo, os eletrodomésticos hoje, entendeu? Eles têm uma qualidade muito pior do que os eletrodomésticos de antigamente. Os eletrodomésticos de antigamente, né, eles duravam bem mais tempo porque eles eram feitos com uma qualidade maior, né? Mas essa busca pelo lucro fez com que os eletrodomésticos de uns tempos para cá fossem feitos com uma qualidade cada vez pior, né, para eles estragarem mais rápido e você poder comprar outro de novo. Então isso não está beneficiando quem está comprando, no caso, né? Mas está beneficiando quem está vendendo, porque vai continuar a vender mais, né, no caso, e não vai fazer uma coisa de qualidade tão boa para quebrar e você poder comprar outro novo, no caso, né? Então isso acontece muito hoje em dia, né? Aí o Adam Smith ele falou, né, ele tinha uma confiança muito grande de que o capitalismo ia se desenvolver, né, e ele acreditava que esse capitalismo ele ia se desenvolver tanto, ele ia fazer a economia crescer tanto, né, que duas coisas iam acontecer, né, a produção de riqueza ia aumentar enormemente, né, você ia ter uma economia crescendo cada vez mais,
E por causa desse crescimento dessa economia, você teria também o quê? O fim da pobreza. A economia cresceu, a produção de riqueza aumentou muito, né, com o capitalismo. Isso aconteceu realmente. Mas a pobreza não acabou. Pelo contrário, a pobreza aumentou. Por quê? Porque a produção de riqueza no capitalismo ela é feita às custas da exploração do empregado. É só a gente pensar o seguinte: você não tem que vender barato? Tem que vender barato. Só que o preço do produto ele é a soma de duas coisas. O lucro que você quer ter, né? E o dinheiro que você está gastando para produzir aquele produto, né? Se você faz um liquidificador, você gasta R$5 para você fazer um liquidificador, você não vai vender esses esse liquidificador por R$5, porque você vai ter um lucro zero. Então não adianta nada, né? Você vai ter que vender esse liquidificador, sei lá, por R$5 que você gastou para fazer, né? Mais um lucro, sei lá, de R$3. Você tem que vender por R$8 o liquidificador. Só que para gastar, né, o gasto que você tem para fazer o liquidificador também tem o salário do teu empregado. Não é você que vai fazer um monte de liquidificador sozinho, você é o dono da fábrica. Então você vai pagar um empregado para fazer o liquidificador. Então qual é o pulo do gato aí? É você botar o seu empregado para fazer muitos liquidificadores, pagando uma merreca de salário para ele. Porque aí você gasta pouco dinheiro para fazer o liquidificador, você pode vender o liquidificador mais barato e você ainda pode ter um lucro grande. Entendeu? Então o pulo do gato é esse. Então o capitalismo ele só consegue, entendeu? Ele só consegue o lucro através da exploração do trabalhador. Não tem outro jeito, né? E isso aconteceu demais, né, nas primeiras indústrias inglesas, né? Por exemplo, as pessoas trabalhavam até 16 horas por dia. Vocês imaginem isso, né? Você pegar o emprego 8 horas da manhã e trabalhar até meia-noite, de segunda a sábado, com só 2 intervalinhos de 15 minutos para o almoço e para a janta. Às vezes você voltava para a máquina comendo ainda, né? E você trabalhava de segunda a sábado, né? E aí, no domingo, você ainda tinha que ir na fábrica limpar as máquinas ainda. Quer dizer, era um negócio, entendeu? Uma exploração muito violenta, né? Você tinha trabalho infantil. Por quê? Porque as crianças recebiam um salário menor ainda, né? Você já trabalhava que nem um condenado, né? E já ganhava muito mal. As crianças recebiam um salário menor ainda e as mulheres também, o trabalho feminino também era mais mal pago que o trabalho dos homens, né? Você tinha situações em que as operárias, né, as trabalhadoras, elas eram estupradas pelos capatazes, né, pelos empregados das fábricas que ficavam tomando conta, né, dos operários, dos empregados, né, e eles falavam: se você falar alguma coisa, se você me denunciar, ou eu te boto na rua, eu te mato lá na rua, ou eu te mato uma hora dessas aí, coisa e tal. Então elas eram estupradas e ainda tinham que trabalhar quietas ainda. Quer dizer, era uma coisa horrível. Os ambientes das fábricas eram muito poluídos, né? Porque as máquinas a vapor, né? Você queimava carvão mineral e esse carvão mineral soltava uma fumaça preta que poluía tudo, né? As pessoas faziam favelas em volta das fábricas para não gastar dinheiro com transporte. Elas montavam as suas casinhas em volta das fábricas ali e aquela fumaça preta com fuligem sujava tudo, né? Os trabalhadores, né, os pais e as mães ficavam trabalhando na fábrica o dia inteiro, as crianças eram criadas soltas, né, de qualquer jeito, né? Aí elas caíam na marginalidade, esse negócio todo, né? Então era uma coisa terrível. Quando você tinha um acidente de trabalho, por exemplo, que mutilava um trabalhador, né, arrebentava a mão dele, né, tirava um dedo fora, coisa e tal, alguma coisa assim, o que acontecia? O dono da fábrica simplesmente demitia o patrão, colocava o patrão na rua sem indenização nenhuma. Não existia direito trabalhista de qualquer espécie, os trabalhadores não tinham direito nenhum e eles eram violentamente explorados por essas fábricas. Com tanta exploração, vai ter uma hora que esses trabalhadores eles vão ter que reagir, né? Então eles vão primeiro organizar um movimento, né? Um líder trabalhista chamado Ned Ludd vai organizar um movimento que foi conhecido como o movimento ludita, ou ludismo no caso, né? O que era o movimento ludista, né? O que está provocando a exploração do trabalhador? As máquinas. Então a gente quebra as máquinas todinhas e pronto, a gente resolve o problema, né? Só que isso era uma coisa muito, né, inocente, né? Isso acabou não dando
resultado nenhum. Por exemplo, aqui no Rio, né, teve uma vez que os ônibus aumentaram na quarta-feira a passagem, botaram fogo nos ônibus, né, quebraram os ônibus todinhos, né, aí as empresas de ônibus abaixaram as passagens e depois começaram a aumentar as passagens no sábado, continuou a aumentar do mesmo jeito. Não adiantou nada botar fogo em ônibus, quebrar ônibus, entendeu? Não é dessa forma que você conquista seus direitos, tá? Aí foi criado, né, um outro movimento, né, que foi o movimento dos sindicatos. Como é que era o movimento dos sindicatos? Os trabalhadores se organizavam numa associação e eles davam 1% do salário deles para a caixinha dessa associação, tá? Que vai ser o sindicato. E aí o que acontece? Quando, por exemplo, um trabalhador morria num acidente ou ele ficava mutilado, né, e ele era demitido, coisa e tal, né, e aquela família ficava, né, sem emprego, o que acontece? O sindicato tinha essa caixinha, tinha esse dinheiro guardado, né, para ajudar, né, esse trabalhador que tinha sofrido um acidente, coisa e tal, ou que tinha morrido, aí ajudava a família, né, coisa e tal, né. Então o sindicato ele acaba acontecendo, né, surgindo por causa disso. Você vai começar a ter também as primeiras greves. O que é a greve, né? O teu salário está baixo, né? Então os trabalhadores iam para a fábrica, entravam na fábrica, ocupavam os postos de trabalho deles e cruzavam os braços e não trabalhavam, né? Então a greve, por exemplo, ela conseguiu muitas conquistas assim, né? Aí os trabalhadores pediam uma jornada de 8 horas diárias de trabalho ao invés de 16, pediam aumento de salários, né? Começaram a pedir pagamento de aposentadoria, previdência social que não existia também, acabar com o trabalho infantil, você aumentar o salário das mulheres, entendeu? Coisas desse gênero, né? Que eram os direitos que os trabalhadores pediam, entendeu? Para você poder, vamos dizer assim, eles terem seus direitos assegurados. E aí o que acontecia? O dono da fábrica, quando você tinha greve, o dono da fábrica botava um monte de gente na rua, demitia, né? Começava a contratar outras pessoas também, isso também acontecia, né? E também chamava a polícia, né? E aí o que acontecia? A polícia descia o pau, descia o cacete em todos os trabalhadores. Era o patrão que estava explorando os trabalhadores, pagando um salário baixo e botando eles para trabalhar que nem os condenados, mas era a polícia, entendeu? A polícia batia em quem? Levava o patrão preso? Não, a polícia batia nos trabalhadores. Por que isso? Porque o voto era censitário. Lembram do voto censitário que eu já falei aqui? O que é voto censitário? Só quando os mais ricos têm o direito de votar. Os mais pobres não têm direito de votar. Então os mais pobres não conseguem colocar políticos que defendam os direitos deles, os interesses deles no governo. O governo só tem políticos que defendem os interesses dos mais ricos e dos patrões, porque o voto é censitário, porque só rico pode votar no voto censitário. E aí os trabalhadores perceberam isso, o que eles fizeram? Eles criaram um movimento chamado movimento cartista. O que era o movimento cartista? Eles escreveram uma carta para o parlamento inglês, né, para o governo da Inglaterra, pedindo o quê? O direito de voto para os mais pobres, para os trabalhadores. Ao invés de você ter um voto censitário onde só o mais rico vota, você passa a ter um sufrágio universal onde todos os homens, ricos ou pobres, possam votar. Naquela época ainda nem se pensava em mulher votando naquela época ainda. A mulher só vai começar a votar no final do século XIX e início do século XX, gente. Aqui no Brasil ela está começando a votar em 1934, para vocês terem uma ideia, tá? Mas aí o que acontece? Alguns trabalhadores especializados começaram a ter direito de voto com esse movimento, né? Mas esse movimento foi muito importante por quê? Para o proletariado, que são esses trabalhadores de fábricas, né? Esses operários, começarem a ter consciência política, eles começarem a ter consciência de que eles deviam lutar pelos direitos políticos deles, de escolher governantes também para defender eles no governo, no caso, tá? Através de eleições, tá? Para a gente terminar, a gente vai falar de um pensador inglês aqui, muito cristão, chamado Malthus, né? Muito liberal, muito cristão, chamado Malthus, que ele falava o seguinte, que a culpa da miséria é dos próprios trabalhadores. Por quê? Porque pobre tem muito filho, né? Muita gente fala isso hoje, né? Aí ele falava o seguinte,
A comida cresce em progressão aritmética. Por exemplo, ela vai crescendo assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, por exemplo. Tá? E a população mais pobre, né, ela cresce em progressão geométrica. Ela cresce assim. Ao invés de 1, 2, 3, 4, 5, ela cresce 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 e por aí vai. Tá? Então, o que acontece? Pelo fato dos pobres terem muitos filhos, você nunca vai ter a proporção entre produção de comida e gente, entendeu? Equilibrada. Então, qual é a solução, a grande solução que o Malthus dava para isso? O governo não deve dar nenhuma ajuda aos pobres, porque assim eles morrem e a proporção entre comida e gente se equilibra de novo. Sabe essas pessoas que são contra a Bolsa Família, essas coisas? É isso aí. Né? Então, Bolsa Família, por exemplo, é uma coisa importante. Tem gente usando Bolsa Família errado? Tem. Então, não é você acabar com a ajuda porque tem gente usando errado. É você acabar, né, com essa coisa errada, com essa ajuda errada aí que está sendo feita, né, com Bolsa Família. Você não vai acabar com a ajuda. Você vai botar a ajuda funcionando certo e não acabar com ela. Até porque existe desemprego, né? As pessoas estão desempregadas e elas não conseguem emprego. Elas correm atrás do emprego e não conseguem porque não tem emprego para todo mundo. Então, lembra do nosso amigo John Locke? Qual era a principal função de um governo? Proteger o indivíduo. Então, se você tem um governo que está administrando uma sociedade que não tem emprego para todo mundo, esse governo ele tem a obrigação de ajudar essas pessoas enquanto elas estão sem emprego, sim. Tá? E aí tem que ficar bem claro que essa ajuda é uma coisa temporária, que é enquanto a pessoa não consegue emprego. Porque quando ela consegue emprego, ela tem que parar de receber essa ajuda, até porque tem outras pessoas precisando dessa ajuda. Tá? Isso tem que ficar bem claro aqui. Tá? Porque tem muita gente que fala assim, Bolsa Família dá dinheiro para vagabundo, não sei o que, coisa e tal. Mas se você está numa sociedade que não tem emprego para todo mundo, como você pode garantir que aquela pessoa ali, entendeu, não está procurando emprego e não está conseguindo? Então ela precisa ter uma ajuda sim. Tá? E naquela época, o que acontece? O Malthus ele também falava o seguinte, tem que parar com a distribuição de renda. Por quê? Porque os pobres não melhoram, as artes não melhoram, as ciências não melhoram nada. Quem melhora são os ricos. Mas o grande detalhe é o seguinte, né? Na hora de explorar os pobres, né, os ricos querem explorar os pobres, né? Agora, na hora de ajudar, não ajuda, né? Então, o Malthus ele tinha esses pensamentos assim meio estranhos, vamos dizer assim, com relação às pessoas mais pobres, e você está vendo que ele está claramente ali, entendeu? Defendendo quem? As elites mais ricas, ao invés dos pobres, né? Só para vocês terem uma ideia de que tipos de pensamentos apareceram nessa época, né? Para, vamos dizer assim, que eram contra as pessoas mais pobres, né? As pessoas mais pobres elas só vão começar a ter pensadores pensando mais nelas quando você vai começar a ter os pensadores socialistas, mas isso é um outro papo que a gente vai conversar numa outra oportunidade. Tá certo, gente?